Só eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me é semelhante. Desde o princípio eu predisse o futuro. Anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará. Executarei todas as minhas vontades. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua o homem de meus desígnios. O que disse, executarei. O que concebi, realizarei. Escutai-me, homens desanimados, que vós julgais longe da salvação. Faço aproximar-se a salvação que prometi. Ela não está longe, e a libertação que predisse não tardará. Darei a vitória a Sião e minha glória a Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que palavra linda, né? Eu fiz questão de nós lermos toda, para a gente entender um pouco do contexto e para a gente se deliciar de cada palavra que foi proclamada aqui. Aqui é Deus falando, meus irmãos. Aqui é o próprio Senhor falando. Nesse livro de Isaías, nesse finalzinho do livro, o Senhor vai dar uma palavra a Ciro. Ciro é o rei da Pérsia que ia deixar de subjugar os judeus, né? Eles estavam lá na Babilônia, no exílio. Então o Senhor levanta esse rei Ciro, mesmo babilônio, e dá essa palavra. Se a gente voltar lá no capítulo 45, vai começar dizendo: eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. E aí o Senhor fala diversas coisas, adentra esse capítulo 46 e vai dizer essas palavras tão belas para a gente. Lá no início, o Senhor já fala assim: Bel cai, Nebo desmorona. Quem é Bel e quem é Nebo? Bel é um dos deuses, né, sírio-babilônicos lá, que é o deus do céu. E esse Nebo aqui é que na cultura deles é o deus da sabedoria. Então Deus está falando, esses dois aí vão cair. E aí é tão lindo que Deus ele faz uma dualidade. Ele fala desses falsos deuses que vão cair, que esses deuses... O que Deus fala aqui, né? Suas estátuas são carregados em lombo de mula. E aí Deus vai dar uma palavra linda, né? Que é uma palavra para nós também nessa noite. Ele fala assim, ó: ouvi-me, casa de Jacó, e vós, sobreviventes da casa de Israel. Ele está falando assim: ouvi-me, grupo de oração Santa Clara. Eu que carreguei desde vosso nascimento e sustentei desde o seio materno. Olha a dualidade. Aqueles falsos deuses, eles eram carregados, né, no lombo da mula, como diz aqui. Já Deus, o verdadeiro Deus, o todo-poderoso, o onipotente, é Ele que carrega o seu povo. Desde o ventre materno. Isso é lindo demais, gente. É lindo demais Deus falando para vocês: eu amo vocês. Esses deuses, eles são carregados, o povo coloca eles em altares, pegam os ouros, vai falar mais para frente, lá no versículo 6, no 7, né, que a gente desembolsa o ouro, a prata, contratam ourives para ele moldar esse Deus, para ser colocado no altar e ser carregado. Já o nosso Deus não. O nosso Deus é Ele que nos carrega. E aí eu pergunto para você: quem você tem carregado? Hoje em dia, né, a gente conversa com as pessoas, vai orar pelas pessoas e as pessoas sempre reclamam, né? Eu tô tão cansado, tá tão difícil, as coisas não estão muito bem. Mas quais são os deuses que essa pessoa tem colocado no altar? São os deuses que ela vai ter que carregar. Quando a gente coloca, meus irmãos, no altar como o nosso Deus o dinheiro, quando a gente coloca o trabalho, quando a gente coloca até mesmo a nossa família no altar, vai ser pesado, vai ser difícil. Por quê? Porque esses deuses, esses falsos deuses, somos nós que vamos ter que carregar eles. Somos nós que vamos ter que ser essas mulas aqui, né, que estão exaustas. Somos nós. Então, talvez se sua vida às vezes está um pouco mais difícil, está difícil as coisas, complicado, para e se pergunta: quem é que tenho colocado no altar da minha vida? Quem é?
Quem é que tem sido soberano nas moções que os meninos me passaram para trazer a palavra, né? Tinha lá que era tempo de reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Quem tem sido o Deus soberano da sua vida? Tem sido esses falsos deuses que o mundo apresenta ou tem sido Deus verdadeiro? Porque eu te digo uma coisa, meu irmão, se tem sido Deus verdadeiro, aquele Deus que nos salva, que nos liberta, se você colocar Ele no trono da sua vida, é Ele que vai te carregar. E aí não vai ter mais peso. Eu não estou falando que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, que as coisas vão se resolver num passe de mágica, não. Não é assim que Deus trabalha. Mas ainda que venham os sofrimentos da vida, não vai ser pesado. Não foi Jesus que prometeu para a gente que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave? Foi Ele que prometeu. Então, se nós colocarmos o nosso Deus, de fato, como soberano, como Senhor das nossas vidas, nós vamos ficar mais leves, nós não vamos ser mais essas mulas de carga, não, que vamos ficar exaustas, não. Porque o nosso Deus vai nos carregar. E quando eu digo carregar, não é que Deus vai fazer tudo pra gente, não. É Ele que vai conduzir os nossos passos e nós estaremos na vontade de Deus. E como é bom estar na vontade de Deus. É difícil, mas é bom. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos carregar. É promessa dele falando, ó, eu carreguei vocês desde o nascimento. É Deus que nos carrega, então nós temos que trazer de volta, entregar para Deus de volta essa soberania das nossas vidas. Para que Ele exerça, para que Ele faça, para que Ele nos conduza. É muito claro isso, nós estamos tratando aqui no livro de Isaías, mas se a gente voltar lá no Êxodo, quando aquele povo peregrinava no deserto, e quando Deus ia conduzindo, Deus ia apartando aquele povo do exército que os perseguia. E aí eles conseguiram atravessar o Mar Vermelho, foram libertos. Mas na hora de entrar na terra prometida, eles estavam andando no deserto, mas aí se desviaram e aí fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Colocaram os ídolos no lugar de Deus. E a partir dali começaram a se perder e ficaram 40 anos dando volta no deserto. Talvez eu e você, nós estamos assim hoje. Dando volta no deserto porque o nosso Deus, quem está no nosso altar, não é o Deus verdadeiro, são outros deuses. Então, meus irmãos, que nós pensemos nisso, que nós nessa noite nós coloquemos isso no nosso coração. Quem tem sido o soberano da minha vida? E aí, quando eu rezava, né, quando eu parei para preparar essa pregação, Deus me dava muito a palavra obviedade. Obviedade. E eu pensava assim, Senhor, é para eu não dizer obviedades, para eu trazer algo novo, para o que é, Senhor? E eu fiquei ali pensando, e aí depois Deus foi dando clareza. Que não, que às vezes é preciso falar obviedades, né? Tem coisas que todo mundo sabe, mas a gente não coloca em prática, né? Todo mundo, às vezes, sei lá, você vai fazer um exame de rotina no médico. Você vai, né, lá no médico para ver como é que está a sua saúde. O médico estuda 5 anos, não desmerecendo, tá, gente? Mas estuda 5 anos, faz especialização, residência, tarará. Você vai lá, senta na frente dele e às vezes ele só vai te falar obviedade. Então, você tem que comer melhor, né? Diminuir a gordura, você tem que beber mais água, né? Você tem que dormir melhor, tem que fazer exercício físico, cuidar da saúde. Tudo isso são coisas que a gente sabe, não é verdade? Todo mundo sabe disso. Não precisa, né? Como eu disse, não desmerecendo, mas um médico que estudou 5 anos para falar essas realidades na nossa cara. A gente sabe disso. A gente pratica? Não pratica a maioria das vezes, né? É difícil, né? A gente gosta de andar fora da linha, né? Trazendo para a nossa vida espiritual. A gente sabe que é importante rezar, importante vir à missa, se confessar, adorar, rezar o terço, ler a palavra. Todo mundo sabe disso. A gente pratica? E aí? Ou na sua vida, né? Trazendo uma coisa mais pessoal, mais
para a sua vida. Você sabe o que você precisa fazer. Todo mundo aqui sabe em que precisa melhorar. Alguns têm que estudar. Eu preciso estudar mais um pouquinho. Eu preciso me dedicar um pouquinho mais nisso, melhorar nisso. Cada um de nós sabemos, meus irmãos, as obviedades. E Deus vem falar para nós hoje, né? Essa obviedade. Só eu sou Deus. Só eu sou Deus. E não há nenhum outro Deus. Nós já sabemos disso. Precisa o Senhor martelar, falar mais uma vez? Não. Mas precisa, né? O nosso coordenador de setor aqui, o Flávio, ele gosta de falar muito isso, né? O óbvio precisa ser dito, né? E é Deus falando isso para nós mais uma vez. Só eu sou Deus e não há outro igual. Não há nenhum outro. E por que a gente não se convence disso? Saber a gente sabe, que nem a gente sabe que tem que comer direito, dormir, tudinho, né? A cartilha toda. Mas é porque a gente não se convence. E o que nós precisamos é nos convencer. E aí eu vou pegar mais uma passagem para finalizar, para nós orarmos. Lá no capítulo de São João, capítulo 16, que vai dizer desse convencimento. O que vai nos convencer que só Deus é Deus? O que vai nos convencer? Lá em João 16, lá no capítulo 7, vai dizer assim para nós. Jesus está dando o testamento dele para os apóstolos, para os discípulos. Ele fala assim: entretanto, digo-vos a verdade. Olha o que Jesus está falando. A hora que ele vai dar o direcionamento, ele sabe que ele vai morrer, que ele vai deixar esse mundo. Olha o que ele fala para aqueles que seguiam ele, para aqueles amigos dele, para quem ele vai deixar de fato as ordens. Ele fala assim, entretanto vos digo a verdade, convém a vós que eu vá. Jesus está falando, eu preciso ir, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Se eu for, eu vou enviar o Paráclito. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Paráclito vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí no versículo 9 ele vai falar: convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Nós vamos ficar nesse versículo. Então, quando o Paráclito vier, ele vai convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E a respeito do pecado, que é não crer em mim, não crer em Jesus. E não é a mesma coisa que está falando para nós aqui? Perdi, deixa eu voltar. Isaías 46. Entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos do que se passou outrora. Só eu sou Deus e não há nenhum outro. Nós sabemos disso. Mas quem vai nos convencer a respeito desse pecado, né? Como diz Jesus, é o Espírito Santo que virá. E é promessa de Jesus, sim ou não? Sim. Jesus prometeu, eu vou para que ele venha. Então vamos ficar de pé, meus irmãos.